Diga glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18. Jesus está aqui? O Senhor quer nos fortalecer nesta noite, nos firmar. Hoje é o dia em que se celebra a Páscoa. Apesar da palavra de Deus no Novo Testamento não fazer muita questão de datas, ninguém sabe ao certo o dia exato do nascimento de Jesus. Quanto à morte, já se tem uma noção mais exata, porque era bem no dia da celebração da Páscoa dos judeus. Mas, sem dúvida alguma, a data mais importante que podemos e devemos celebrar é a ressurreição de Jesus. Diga glória a Deus. A data em que se marca a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, o dia em que se celebra a consumação da salvação. Foi na morte e ressurreição de Jesus. O crente não pode ficar dando muita ênfase à crucificação sem arrematar com a ressurreição. Diga glória a Jesus. Infelizmente os filmes que se fazem sobre a morte de Jesus são assim, dramáticos, catastróficos, exagerados. E a cena da ressurreição é assim, um segundo final que fica todo mundo meio sem entender o que o cineasta quis dizer com aquela cena tão rápida. Isso é uma inversão de valores. A ressurreição é a prova concreta do sacrifício de Jesus que foi aceito e do poder de Deus que o fez ressuscitar. Se Cristo não morresse e não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé, diz 1 Coríntios 15. Diga glória a Jesus. E hoje, irmãos, o Senhor nos leva em 1 Reis 18, 2 versículos, 34 e 35. 1 Reis 18, 34 e 35. Nós vamos fazer assim, só os crentes vão ler. Vamos lá. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E dize: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos lendo este texto que é um dos períodos mais difíceis da história de Israel, 900, 800 anos antes do Senhor Jesus, período dificílimo. Isso aqui é Israel, reino do norte, o reino já estava dividido. Diga glória a Deus. Quem reinava era Acabe, casado com Jezabel. O povo estava completamente desviado do Senhor, desde muitos reis antes de Acabe, desde o rei Jeroboão, que colocou bezerros de ouro em Israel. Na verdadeira concepção, não que o bezerro fosse um Deus, mas o bezerro era uma outra forma de se adorar o Deus de Israel. Isso foi a porta aberta para todo o tipo de idolatria em Israel, porque o Deus da Bíblia, Pai de Jesus, não se adora da maneira que as pessoas querem, mas se adora da maneira que Ele quer ser adorado. E diz lá João 4,24 que é em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores assim o adoram. Diga glória a Jesus. Então o povo estava desviado do Senhor, e ainda mais nesta época do profeta Elias. Este texto que estamos lendo fala sobre o profeta Elias no confronto com os profetas de Baal. O povo, nessa época, além dos bezerros de ouro, estava entregue a Baal. Este sim, um outro Deus, uma outra divindade. Eram deuses licenciosos, depravados, em que a adoração destes deuses incluía, assim, fortíssimas doses
de sensualidade, de depravação moral. Os templos desses deuses eram casas de libertinagem. As sacerdotisas eram mulheres de programa, mulheres prostitutas. Fala assim, misericórdia. Período negro da história de Israel. O povo estava completamente entregue a isso, e além do que, a mulher do rei, que era a Jezabel, era mulher de feitiçarias, mulher de superstição, mulher de todo esse tipo de coisa. Irmãos, nós lemos a história, aos nossos olhos parece assim tudo muito grotesco, tudo muito grosseiro, mas irmãos, na verdade isso era dissimulado. Jezabel não parecia ser pessoalmente uma bruxa e nem uma mulher de feitiçaria. Ela parecia adorar o verdadeiro Deus com uma mistura, assim como tem muito hoje em dia gente que adora a Deus, o Santo Antônio, São Francisco. Faz misericórdia, isso é muito velho, meu amado. É só Jesus. Fala para você, é só Jesus. Essa história de fazer uma misturança, isso é mais velho que o mundo, meu amado. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, a terra de Israel entrega todo esse tipo de pecado. E chegou esse tempo em que Deus levantou o profeta Elias, um homem solitário. Irmãos, e sempre que lemos a história do profeta Elias, nós temos que lembrar dos irmãos que isso aqui é Velho Testamento. Irmãos, existem crentes que leem a Bíblia, mas não conseguem conjugar as coisas. Irmãos, tem crentes que leem os textos do Velho Testamento, Elias, Eliseu, por exemplo, que eram profetas muito dramáticos e cheios de poderes assim portentosos, visíveis, manifestações espetaculares do poder de Deus. E tem gente que vê isso e tem gente que quer imitar Elias e Eliseu. Mas, meu amado, um pequeno detalhe para você. Isso era Velho Testamento. Hoje nós estamos no Novo Testamento. Hoje o crente imita Jesus. Fala para o lado, o crente imita Jesus. Porque essa história também é velha. Lucas 9 diz lá que os discípulos de Jesus também quiseram dar uma de imitar Elias, mandar descer fogo do céu. E Jesus respondeu o quê? Não sabeis de que espírito sois. Meu amado, está escrito, diga glória a Jesus. Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Deus não nos quer como servos com a autoridade, assim, poder estupendo, não. Deus nos quer no amor e benignidade de Cristo Jesus. 2 Coríntios 10, rogo eu, Paulo, pela mansidão e benignidade de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus levantou o profeta Elias, que era um profeta solitário. Irmãos, existem pessoas hoje que querem assim, ser servos de Deus solitários, imitando Elias. Irmãos, mas é uma diferença grotesca, e desculpe uma falta de conhecimento bíblico, porque hoje o tratamento de Deus é com igreja, hoje o tratamento de Deus é com corpo. Repita comigo, a igreja é corpo de Cristo. Então, meu amado, me desculpe, mas não existe profeta solitário hoje. Se tem profeta solitário, e eu conheço alguns, profetas que não vão à igreja nenhuma, eles ficam só na casa deles profetizando para quem aparece na porta deles. Meu amado, me desculpe, mas isso é rebelião, porque diz lá Efésios 4:11 que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja. Fala para um lado, para a igreja. E tem uns espertinhos por aí que também dizem assim, eu não preciso ir na igreja, eu adoro a Deus na minha casa. Meu amado, hoje não é a celebração da ressurreição de Jesus? Para que Jesus ressuscitou? João capítulo 11, para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Diga glória a Jesus. Gente, a razão da morte e ressurreição de Jesus é para formar a igreja. Efésios capítulo 1, parte final. O poder de Deus que operou em Jesus Cristo e fê-lo ressuscitar dos mortos e o fez assentar muito acima de todo trono, principado, poder e domínio, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia.
Irmãos, e a diferença de profeta do Velho Testamento e profeta do Novo Testamento. Nós sempre temos que falar isso para nós aprendermos e nos acostumarmos com isso. Quando você lê texto do Velho Testamento falando sobre profeta do Velho Testamento é de um jeito, do Novo é de outro. Diga glória a Jesus. Deuteronômio 18 fala do ministério profético, também Ezequiel 13, 14, Ezequiel 33 fala do ministério profético do Velho Testamento. Velho Testamento era assim: se tivesse um falso profeta no meio do povo, por ordem de Deus, em Deuteronômio, era para o povo apedrejar. Diga glória a Jesus. No Velho Testamento. Fala para nós assim, no Velho Testamento. Porque, irmãos, no Velho Testamento era assim: o profeta tinha que ser infalível. Se ele falhasse, ele tinha que ser morto, porque a falha dele significava que ele tinha se desviado de Deus, porque naquela época a Bíblia não estava completa, faltava todo o Novo Testamento ainda. Diga glória a Jesus. No Novo Testamento não é assim. Os profetas hoje não são infalíveis como lá, porque está escrito expressamente em 1 Coríntios 14, fala em 2 ou 3 profetas e os demais julguem. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, apedrejar profeta é coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento, o profeta errou, você vai se revestir de amor e vai chegar para o irmão e dizer assim: meu amado irmão, a mensagem que você me entregou é equivocada. Vamos orar e vamos resolver esse assunto em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, apesar de eu já ter falado isso várias vezes, tem gente que sempre me olha com a cara meio esquisita ou não faz isso. Mas, meu amado, se não quer falar para o próprio profeta, não fale pelas costas. Se não tem coragem de falar para ele, não tem coragem de falar então para ninguém. Nem para mim, que sou pastor da igreja. Diga glória a Jesus. Porque você tem que resolver o assunto com ele. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque é assim que funciona o Novo Testamento. O Novo Testamento é corpo. Repita comigo: o Novo Testamento é corpo de Cristo. Deus dá profetas até hoje para a igreja, para abençoarem a igreja. E profetas, como todos no corpo de Cristo, têm que crescer. Diga glória a Jesus. Todos têm que crescer. Fala isso para um lado. Todos têm que crescer. Pastor tem que crescer, profeta tem que crescer, evangelho tem que crescer. Você tem que crescer. Não só no tamanho, espiritualmente. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, você tem que crescer. Diga glória a Jesus. Temos daí neste ponto da história, havia adoração a Baal, e daí Elias fez um desafio público. Essa história eu creio que os irmãos já conhecem, pelo menos a quase totalidade. Foram para o Monte Carmelo, montaram, como era o sistema da época. Isso também não existe mais hoje, sacrifício de animais. Não existe mais hoje porque o Novo Testamento diz expressamente que isso não existe mais. Nós só podemos ter liberdade de dizer que alguma coisa do Velho Testamento não existe mais hoje, se o Novo Testamento nos der autoridade para dizer isso. Senão nós estamos dizendo uma heresia absurda. Se alguém não sabe o que é heresia, quer dizer algo antibíblico e diabólico. Diga glória a Jesus. O livro de Hebreus diz claramente que Jesus foi o sacrifício final. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Diga glória a Jesus. O livro de Hebreus diz que Jesus ofereceu um único sacrifício, e com este sacrifício aperfeiçoou para sempre os que se achegam a Deus. Então agora não é mais por sacrifício, agora é pela fé, mas isso falamos um pouquinho depois. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, no sistema antigo, fizeram um altar de pedras, colocaram um animal morto, e o desafio que Elias fez para os 400 profetas de Baal era até o meio-dia os 400 profetas orassem, e depois do meio-dia Elias iria orar, e o Deus que respondesse com fogo do céu, este seria Deus. Os profetas de Baal fizeram um escarcéu tremendo, um escândalo, berraram-se, chicotearam, como tem países do Oriente que fazem isso até hoje, com autoflagelação. Isso é um absurdo, aliás, isso é uma doença psiquiátrica. Diga glória a Jesus.
Fizeram até o meio-dia aquele escândalo todo e não aconteceu nada. E o profeta Elias, até com uns tons de ironia: fale mais alto, pode ser que o Baal esteja dormindo, esteja viajando, esteja ocupado, berre mais alto. Diga glória a Jesus. Quando terminou, chegou o meio-dia, acabou o tempo deles, Elias foi lá, montou um verdadeiro altar de pedras, como Deus tinha mandado fazer lá no livro de Deuteronômio. Montou, colocou um animal em cima, e Elias, chegamos nos 2 versículos que nós lemos, mandou pegar 4 cântaros d'água e derramar em cima, depois mais 4, completou 12 cântaros de água. E por que Elias fez isso? A prova era descer fogo do céu. Isso já é um milagre grande. Agora, descer fogo do céu sobre um altar encharcado de água, aquilo virou uma piscina de água, porque os cântaros na época eram grandes. Então, por que Elias fez isso? Vamos ver se Deus é Deus mesmo. Eu não preciso dar uma mãozinha para Deus. Aliás, eu posso até complicar um pouco. Diga glória a Jesus. Porque se Deus é Deus, Ele vai mandar fogo, nem que tenha aqui as cataratas do Iguaçu, mas Deus manda fogo. Diga glória a Jesus. Então, Elias não precisava fazer cena, nem fazer clima, nem dar uma mãozinha para Deus. Pelo contrário, a confiança dele era tanta. E outra, Elias tinha uma fé descansada em Deus. Não era a reputação dele, profeta Elias, que estava em jogo, era o nome do Deus de Israel. Ele descansou. Se Deus não mandar fogo, eu morro e estou com ele. Está tudo 10, porque Deus é Deus, quer mande fogo, quer não mande, mas já que é para fazer a prova, vamos fazer uma prova e deu para valer. Diga glória a Jesus. Vamos encharcar isso aqui de água. Encharcaram e Elias fez uma oração minúscula e desceu o fogo do céu na hora. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer falar com a igreja neste texto. Irmãos, o ponto mais saliente, mais importante do texto é a fé descansada, inabalável, segura, uma fé ancorada que Elias tinha. Tem aquele texto de Hebreus 6, temos a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Então Elias tinha tanta confiança em Deus, irmãos, que Elias até o meio-dia, ele não estava orando, aliás, ele estava brincando com os profetas de Baal. Quando chegou a vez dele, irmãos, ele não fez cena. Irmãos, infelizmente, muitos dos servos de Deus fazem cena. Irmãos, e por que fazem? Porque são fracos, porque na verdade não tem tanta fé assim. Irmãos, o que Deus quer realmente de nós, e nisso o Senhor fala à igreja hoje, Deus quer que você tenha mais fé. Fala isso para um lado. Deus quer que você tenha mais fé. Irmãos, muitas vezes o crente tem mais cena do que fé. O crente tem mais discurso do que fé. Porque quando dizem assim, digamos que chegue para você alguém assim: pois é, eu sou pai de santo faz 30 anos, eu conheço todos os capirotos do terreiro, falo assim, misericórdia. Então vamos agora ver quem é Deus. Você, ai, misericórdia, ai, pastor, ora por mim, ai, vamos fazer 7 dias de jejum. Fazem misericórdia? Irmãos, isso é simplesmente insegurança e falta de fé. Você precisa ter uma fé profunda no teu coração, porque não foi isso que Elias fez. Diga glória a Jesus. Ele estava brincando até o meio-dia. E quando chegou a hora dele, ele não se derramou em oração desesperada. Não, ele fez uma oração bem curtinha. Irmãos, porque não é nada desse esforço humano que move o coração de Deus. O que move a mão poderosíssima de Deus em favor do seu povo é a fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Diga glória a Jesus. João 6:29, perguntaram-lhe então os judeus, o que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou.
Diga glória a Jesus. Irmãos, quantas vezes caímos nós em oração desesperada por causa de algum assunto? Irmãos, a oração desesperada é insegurança da alma. O que Jesus fazia no meio da tempestade? Ele dormia. Por quê? Irmãos, 2 Timóteo 1,12: eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso. Diga glória a Jesus. Irmãos, olhando para este texto, nós não podemos deixar de esquecer da justificação pela fé. Romanos 5,1: justificados pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, nós precisamos chegar neste ponto. O Espírito Santo precisa escrever esta lição dentro do nosso coração. Diga glória a Jesus. Salvação é pela fé. Quem te salvou foi Deus por iniciativa dele, não porque ele te achou bonitinho ou especial, porque ele te amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Diga glória a Jesus. João 15,16: não fostes vós que escolheis a mim, eu escolhi a vós. Irmãos, fomos salvos porque Deus quis. Vamos ser libertos dos nossos pecados não por nossos esforços. Gente, tem gente que acha que é assim: a salvação é pela fé nos seus instantes iniciais. Para manter a salvação você tem que fazer um sacrifício lascado, um esforço lascado. Irmãos, não, tem que crer. O mesmo Deus que te salvou é o que vai te libertar de todos os pecados, é o que vai te transformar, é o que vai te transformar a tua personalidade, o teu gênio, a tua forma de ser, vai te transformar, vai te deixar como Jesus. Basta crer. Diga glória a Jesus. Não temas, crê somente o que Jesus falava. Diga glória a Deus. Irmãos, é justificação pela fé, não é por obras. Irmãos, tem gente que se lança em jejum e oração, mas meu amado, aprenda isso: jejum e oração é para ter maior comunhão com Deus. Jejum e oração é algo para se fazer com gozo de ter intimidade com o Senhor, salvo os exemplos bíblicos de jejum para assim motivos emergentes. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, na verdade, a oração de Elias foi minúscula. A palavra do Senhor diz, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Diz que Jesus passava a noite em oração a Deus, mas não passava assim com desespero. Meu Deus, o Senhor tem que fazer isso, senão eu vou ser envergonhado perante a minha família. O Senhor tem que fazer isso, porque eu já disse para todo mundo que eu sou crente, agora eu fico nessa situação. Como que eu fico? Meu amado, isso é insegurança tua. Fala para o mundo lado, isso é insegurança. Porque você não está colocando em jogo a glória de Deus, você está colocando em jogo a tua reputação. Então você está procurando glória para si, não glória para Deus. Diga glória a Jesus. Daí fica essas orações desesperadas: eu tenho que passar, eu tenho que conseguir dinheiro, eu tenho. Oração voltada para si. É isso que causa insegurança. Você tem que ter uma fé profunda em Deus. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o que o Senhor quer de nós é fé. 1 João 5,4: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Cristo, que é nascido de Deus? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Marcos 9,23: tudo é possível ao que crê. Hebreus 11,6: sem fé é impossível agradar a Deus. Fala para o irmão do lado: Deus quer mais fé. Deus quer mais fé. Diga glória a Jesus. Irmãos, esta fé profunda, esta fé descansada em Deus. Glória a Jesus. E outra, irmãos, uma fé desprovida de pretensões humanas. Irmãos, muitas vezes nós queremos defender a nossa reputação ou a reputação da nossa igreja. Irmãos, muitas vezes a gente traz convidado no culto e a gente fica o culto inteiro com o coração em sobressalto. Ai, Jesus, usa alguém para falar com ele. Ai, Jesus, usa a boca do pregador. Ai, Jesus. Irmão, sabe que isso é insegurança? Insegurança.
Diga glória a Jesus. Você não crê que é Deus que faz todas as coisas? Você acha que nós também damos uma mãozinha? Não precisa. Fala isso do lado. Não precisa. Diga glória a Jesus. Saiba de uma coisa, meu amado irmão. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Diga glória a Deus. Quando Deus quer fazer, pode ter 12 cântaros de água no sacrifício, encharcado, que cai fogo do céu, queima até pedra. Diga glória a Jesus. Descanse em Deus. Fala isso para o lado. Descanse em Deus. Isso, só não na hora do culto. Agora não, fique acordado. Diga glória a Jesus. Descanse no Senhor. Não é por esforço. Fala isso para o lado. Não é por esforço. Não é por esforço. Irmãos, esta é uma lição fácil de ouvir e de entender o que as palavras do português dizem, mas difícil de aplicar na vida. Não é por esforço, é por fé. Diga glória a Jesus. Irmãos, até as manifestações tremendas de Deus. Irmãos, nós temos uma visão muito equivocada das coisas. Nós vemos alguém assim sendo usado em operação de maravilhas por Deus. Sabe o que passa na nossa cabeça? Nossa, que pessoa consagrada. Não necessariamente. Diga glória a Jesus. O que você pode dizer que dom do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Porque dom é dado de graça. Pode ser que a pessoa tenha buscado muito a Deus para receber o dom, e pode ser que nem isso. Diga glória a Jesus. Conheço algumas pessoas que receberam dons de graça de Deus. Irmãos, quantos vocês já ouviram de pessoa que recebeu línguas e nem sabia que língua existia, que existia esse dom? Quer dizer, nunca buscou. Deus deu de graça. Diga glória a Jesus. Irmãos, e mesmo que a pessoa tenha se consagrado e tenha recebido um dom, não foi pela consagração, foi porque Deus quis. 1 Coríntios 12 diz: o Espírito reparte a cada um particularmente como quer. Diga glória a Jesus. Tudo é dado, tudo é de graça. A glória é de Deus. Fala para um lado, a glória é de Deus. A glória é de Deus, não é por esforço, não é por merecimento. Diga glória a Jesus. Irmãos, até ser transformado por Jesus não é por merecimento, basta crer. Se você vem no culto cheio de fé, Deus te transforma de graça, sem cobrar nada. Diga glória a Jesus. Basta crer, basta vir com o coração aberto. Agora a pessoa vem estar brigada com o marido, com a raiva lascada. Então a pessoa tem que fazer uma força assim, para ver qualquer coisa assim distrai a atenção. Quando qualquer coisa está te distraindo a atenção, é que você tem coisa ruim no coração. Fazer misericórdia. Está brigado com alguém? Tem que estar cheio de fé. Fala para um lado, cheio de fé. Clame, peça ao Senhor que Ele te dê esta fé. Diga glória a Jesus. Irmãos, Elias fez tudo isso sem culto à personalidade. Irmãos, ele fez as coisas da forma mais simples possível. Irmãos, e nisto, muitas vezes nós, crentes, erramos. Nós gostamos de ser um pouco dramáticos ou melodramáticos. Fazer misericórdia, fazer aquelas orações pomposas, teatrais, fazemos uma cena total. Irmãos, Elias não fez cena nenhuma. Aliás, ele fez questão de não fazer. Diga glória a Jesus. Irmãos, por quê? Porque quem faz cena atrai glória para si. Irmãos, essa também é uma lição complicada de aprender. Diga glória a Jesus. Por mais que alguém seja usado, ele é usado. Ele não é Deus, ele não é nada. Ele é vaso, ele é instrumento. Diga glória a Jesus. Não se pode glorificar o vaso, tem que glorificar a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quantas vezes a pessoa traz parentes
na igreja que são crentes de outras igrejas, e a pessoa fica assim, fazendo uma força o tempo inteiro para o culto ser uma bênção, para os parentes verem que a igreja dele também é abençoada. Então ele fica assim, ai Jesus abençoe esse culto, Jesus. Isso é insegurança tua. E outra, você quer exibir a tua igreja, isso é um vexame, isso é carne. Fala assim, misericórdia. Está querendo glória para outra coisa, por isso que fica nessa insegurança toda, porque se a glória é de Deus, descansa. Deus sabe cuidar de si mesmo, Deus sabe ser Deus faz tempo, meu filho, muitíssimo antes de pensar que você fosse existir. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lado, Deus é Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Elias fez tudo sem misticismo. Algum misticismo é aquilo que tem um ar de mistério, um ar assim, esquisito. Irmãos, irmãos, Deus quer que nós sejamos cada vez mais simples e cada vez mais cheios de fé. Irmãos, se você tiver um coração simples como o de uma criança e crer em Deus, Deus pode usar você para fazer maravilhas. Diga glória a Jesus. Deus pode usar você para levantar paralítico. Tem gente assim, nossa, mas para levantar paralítico tem que ser alguém assim muito crente, só isso. Fala para nós assim, só crente, só. Diga glória a Jesus. Irmãos, quem tem dons espirituais corre assim uma tentação, sofre uma tentação terrível, irmãos, de achar que dom espiritual é troféu. Eu tenho um dom. Faz misericórdia. Ele olha para os outros pobres mortais que não têm. Pois é. Nós que temos dons, né? Pois é. Faz misericórdia. Meu amado, dom é de graça, dom é dado, dom é de Deus, dom é para a glória de Deus. Até a mula profetizou, Números 22. Impossível falar sobre isso e não lembrar da mula. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Então, se Deus quiser que alguém fale por ele, então a mula fala. Então, não fique se achando muita coisa, meu amado. Diga glória a Deus. Então fala para nós assim, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. E quanto mais você crer em Deus, mais você descansa nele. Quanto mais você descansa nele, mais você dá glória para ele, e mais ele opera. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Elias completamente sem emocionalismo, completamente. Irmãos, nós até poderíamos dizer, assim, arriscar dizer que ele estava na carne antes, quando ele estava tirando uma dos profetas de Baal. Diga glória a Jesus. Sem emoção nenhuma, era só fé. Mas uma fé enraizada, irmãos, uma fé tão segura que podia ser 400 berrando o nome de demônios do lado dele. Irmãos, ele estava rindo. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que trabalha do lado de macumbeiro e fica sentindo arrepio o tempo inteiro. Falta fé na tua vida, porque ele tinha 400 nas orelhas. Diga glória a Jesus, berrando de tudo que é jeito. Estava nem aí. Diga glória a Jesus. Não estava nem aí. Maior é o que está conosco do que está no mundo. Pode ser 400 mil, pode ser o que for. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo do lado, é desse tipo de fé que você precisa. Diga glória a Jesus. Descanse. Se você entregou a vida a Jesus, a tua vida está nas mãos dele. Podem fazer o que for, pode vir um inferno inteiro. Diga glória a Jesus. Irmãos, sem emocionalismo, é só fé. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e outra, essa fé é uma fé de autoquilate. Não é, irmãos, não é ser crédulo.
Crédulo quer dizer aquele que acredita em qualquer coisa. Irmãos, não. É querer a operação de Deus mesmo, sem forçar nada, sem pressionar nada, nem ninguém. Elias não pôs ninguém para jejuar. Aliás, ele nem conhecia alguém que fosse crente na época dele. Ele até reclamava com Deus isso. Diga glória a Jesus. Ele não forçou a barra de jeito nenhum. Ele não ficou cantando, ele não ficou fazendo invocação. Nada. Diga glória a Jesus. Se teve alguém que não forçou a amizade, aliás, forçou do lado contrário. Irmãos, até parecia que ele estava assim: vamos ver se Deus manda fogo mesmo? Então vamos dificultar um pouco o negócio. O que a gente vai fazer? Vamos pôr água aqui, vai pondo água. Virou uma ribanceira aqui lá. Diga glória a Jesus. Virou água de monte. Vamos ver. Diga glória a Jesus. Ele não era crédulo, não estava aceitando qualquer coisa. Irmãos, muitas vezes os crentes, no afã de querer manifestações de Deus, aceitam até coisas que, com devido respeito, são bem normais, já está achando assim que é um milagre. Irmãos, Elias não era assim. Pelo contrário, eu quero um milagre de Deus, mas eu quero um milagre de Deus mesmo. Então eu quero até dificultar um pouco para aumentar o milagre. Diga glória a Jesus. Porque se vai ser milagre, vai ser para valer. Diga glória a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé de Elias não precisava de milagre para confirmar nada. Diga glória a Jesus. Ele já tinha fé suficiente. Irmãos, e a fé de Elias era do quilate daquela de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel capítulo 3, que disseram para o rei Nabucodonosor: olha, o nosso Deus pode nos livrar da tua mão, e se não quiser livrar, de qualquer jeito eu não me curvo diante da tua estátua. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa é a fé que Deus quer. Deus pode fazer milagre. Se Ele não quer fazer, eu sou dele de qualquer jeito, porque a minha vida é dele. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Rabahari canta lava suda hariás. Rabahari canta lava suda radiconta lava suda radahariás. Lava suda radiconta rita radahariastei. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, Elias estava realmente despreocupado. O povo era de Deus, o reino era de Deus, Israel era de Deus, ele era de Deus, o nome em jogo era de Deus. Diga glória a Jesus. Ele estava despreocupado. Ele não precisava de milagre para crer. Irmãos, muitas vezes os crentes estão precisando de milagre, porque é tudo uma fé capenga. Fé precisando se escorar em qualquer coisa. Fala sem misericórdia. Você que tem que ter uma fé mais profunda. Fala isso para o mundo do lado. Você precisa ter uma fé mais profunda. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Diga mais uma vez, glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, o crente então não precisa ser crédulo. Diga glória a Jesus. Não precisa ir aceitando qualquer coisa. Aliás, irmãos, a palavra do Senhor diz para fazer prova. Diga glória a Jesus. Faça a prova de Deus, mas não com um coração rebelde, nem com um coração crédulo, não, com uma fé profunda. Eu sei que Deus é Deus, quer Ele me dê emprego, quer não dê emprego, quer me dê dinheiro, quer não me dê, quer me cure da enfermidade, quer não me cure, Ele é Deus de qualquer jeito, e eu vou crer nele de qualquer jeito, e eu vou para Ele de qualquer jeito, e a glória é dele em toda circunstância. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, é muito importante isso aqui. Repita comigo: ninguém precisa ajudar Deus. Ninguém. Irmãos, às vezes nós ficamos marcando reuniões, nós ficamos armando esquemas para Deus agir. Deus não precisa disso. Aliás, nós deveríamos até fazer o inverso. Fazer um esquema bem difícil para Deus agir.
Porque se Deus agir, todo mundo vai dizer, foi Deus mesmo. Diga glória a Jesus. Não precisamos empurrar, não precisamos ajudar de jeito nenhum. Precisamos apenas crer e descansar. Fala para o mundo do lado, deixe tudo na mão de Deus. Louvado seja o Senhor. Fala para o mundo do lado assim, ponha tudo à prova. Tudo à prova. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Estamos em tempos finais. As operações milagrosas do Senhor estão sendo cada vez mais abundantes. E, meu amado, o diabo imita e vai correr atrás, como ele fez lá desde os magos do Egito, lá com Moisés. Está profetizado, Jesus disse isso em Mateus 24, que apareceriam os falsos cristos, falsos profetas, que fariam grandes sinais e prodígios. Diga glória a Jesus. Irmão, sabe o que significa isso? A tua fé tem que estar em Deus, não dependendo e não precisando de se escorar em manifestação sobrenatural nenhuma. Creia apenas em Deus. Diga glória a Jesus. Descanse em Deus. Deixa essa mensagem entrar profundamente no teu ser. Diga glória a Jesus. O Senhor revela aqui, tem gente que pensa assim, depois que eu me converti, daí que minha vida virou de vez, daí que ficou mais difícil, daí que eu estou cada vez mais apertado financeiramente, e a minha família já está falando mal, já está dizendo que depois... Meu amado, isso é problema de Deus, não é problema teu. Descanse. Fala para um lado, descanse. Você não precisa defender a reputação de Deus, Ele sabe se defender muito bem. Diga glória a Jesus. E como, glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. E se você está querendo defender a tua reputação, desista dela. Fala assim, desista da tua reputação. Diga glória a Jesus. Descanse no Senhor. Fala para o mundo lado, dependa do Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, às vezes a pessoa quer ser usada por Deus, e daí a pessoa vai pregar em algum culto, e a pessoa assim, Deus tem que operar hoje, Deus tem que... Deus tem? Deus não tem nada. Diga glória a Jesus. Faz se quiser. Irmãos, ir em culto é uma bênção. Quer Deus opere visivelmente ou não opere, é um prazer cultuar a Deus, é uma honra. Diga glória a Jesus. Deus não tem que fazer nada e ninguém tem que ficar forçando. Diga glória a Jesus. Aliás, irmãos, é nisso que o Senhor quer nos fazer chegar. Acabar com qualquer tipo de forçação, de pressão psicológica. Aliás, até fazer o inverso. Diga glória a Jesus. Sem apelação emocional nenhuma, pelo contrário. Porque se for alguma coisa de Deus, o nome do Senhor vai ser mais glorificado ainda. Diga glória a Jesus. Irmãos, nisso o Senhor já me ensinou faz tempo. Vamos orar para que alguém seja batizado no Espírito Santo? Vamos. Eu fico aqui em cima, a pessoa fica ali embaixo, não chego nem perto. Porque sabe aquela pessoa que vai orar, e ora, e põe a mão, parece que a pessoa está aqui querendo enfiar o Espírito Santo dele. Quem batiza o Espírito Santo não é a pessoa. Pode berrar. Tem gente que berra em línguas no ouvido do outro, assim, achando que o outro vai começar. Não adianta, não força. Fala assim, não força. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando Deus me deu os dons, eu já falei isso para os irmãos 1 milhão de vezes. Eu estava sozinho em casa. Irmãos, porque eu já tive em reunião. Eu sou de igreja pentecostal desde os 4 anos de idade. Irmãos, já fizeram de tudo na minha cabeça. Gritaram, cuspiram, chacoalharam, balançaram, cantaram, balançaram meus braços, me fizeram cair no chão, e nada. Não saiu uma língua sequer na minha boca. Diga glória a Jesus. Nós, de quantas reuniões de oração eu saí frustrado na minha vida, perdi as contas. Os outros abençoados e eu frustrado. Fazem misericórdia. Até o dia que o Senhor me deu, eu estava em casa. Um dia, irmãos, eu estava até com sono.
Irmãos, o poder de Deus veio com a dinamite espiritual. Diga glória a Jesus. Então, não precisa forçar nada. Diga glória a Jesus. Nada. Deixe Deus fazer. Fala isso para um lado. Deixe Deus fazer. Dê uma salva de palmas a Jesus. Raba rádio canta, lava, suda, rádio hariás. Lava rádio canta, lava, suda, rádio canta, rita hariás. Se canta, lava, suda, rádio conta, lava, suda, rádio canta, lava, suda, hariás. Louvado seja Deus. Raba rádio canta, lava, suda, rádio conta, lava, suda, hariastei. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja, irmãos, o Senhor quer libertar a nossa alma. Prisões interiores que tiram a fé, que tiram a segurança, que tiram a calma interior, que tiram a quietude, que tiram a confiança. O Senhor quer quebrar cadeias no teu coração, cadeias no teu interior. O Senhor quer te libertar para que a tua alma creia, confie em Deus. Confie em Deus, confie no Senhor. Glorificado seja o Senhor. Glorificado seja Deus, meu Senhor amado, nós louvamos a Ti. Nós louvamos ao Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome. Irmão, Jesus está aqui. O que o Senhor nos fala nessa noite é: deixe Deus agir. Deixe Deus tomar as rédeas. Não são as tuas expectativas, são os planos de Deus. Louvado seja o Senhor.